Vamos soltar aqui um pouco o Stories, que eu vou falar muito sobre ele, e como ele vai ajudar a gente a desenvolver algumas estratégias. Eu vou falar um pouco de marketing político, mas os outros palestrantes que me sucederam falaram muito de marketing, muito de turismo, e eu vou contar também um pouco sobre essa experiência. Esse começo de história aí reflete um pouco o que a gente vive lá no Senado, no Congresso Federal, onde eu moro e resido. Só que antes de eu chegar aí, eu tive algumas experiências, e muitas dessas experiências não foram tão boas, mas foram experiências que fizeram eu crescer, que fizeram eu desenvolver. E muitas delas passam aqui por Santarém, onde eu morei há um tempo atrás, há 7 anos atrás, né? E nós desenvolvemos algumas ferramentas, né? E algumas empresas que trabalhavam com marketing digital já. O Clube das Festas, o próprio Água da Oferta, que era um site de compra coletivo, não sei se alguém aqui lembra, né? E nós trabalhamos também ajudando outras empresas a se desenvolver, como a Soprojetos.com, que é uma empresa aqui, né, de Santarém, que está aí no Brasil todo, fazendo sucesso. Então, essas experiências, boas e outras não, fez com que nós evoluíssemos, que eu estava falando aqui com o Roberto, com o Beto Branco aqui, que ele acabou a palestra dele sobre inovação com a frase que eu ia acabar também, né? Que nós precisamos aprender a desaprender para depois reaprender. E é exatamente isso que eu vou falar um pouco também nessa palestra de hoje, né? O Água da Oferta, junto com uma agência de publicidade, Pub Mídia Social, nós desenvolvemos uma estratégia online, né, que deu certo aqui na cidade, viveu o seu ciclo, e nós expandimos para o offline. Nós tínhamos, né, um quiosque lá no Paraíso Shopping Center. E a partir daí, então, eu tinha um sonho, que era desenvolver um projeto para a Amazônia. E eu fui embora, fui morar em outro país, fui morar em Londres, para desenvolver esse projeto chamado Travel to Amazon. E para quem é do turismo, eu vou contar só um pouquinho dessa trajetória. Chegando lá, nós montamos uma equipe, e essa equipe fez com que nós vendêssemos um pouco mais a alguns parceiros, alguns prestadores de serviço e principalmente alguns produtos daqui da região, né? Tanto offline quanto online, uma rede de agências de turismo. Eu sou turismólogo também, publicitário, e trabalho com marketing político digital hoje, mas uma das minhas paixões é exatamente o turismo na Amazônia. E esse projeto, ele era ousado, ele ainda está se desenvolvendo, é ousado porque ele envolve várias cidades, Belém, Macapá, Santarém e Manaus, onde os prestadores de serviço, os melhores, a gente coloca para venda online. E, junto com essa equipe lá em Londres, a gente divulga e vende esses produtos para o mundo todo. Nós apresentamos para algumas pessoas, algumas personalidades famosas que apoiaram, né? O próprio Luciano Huck, quando escutou, viu que o projeto era grande, falou, mas, poxa, nem a Sudã conseguiu desenvolver a Amazônia, né? Você vem com um projeto tão ousado desse, mas eu gostei, eu gosto da região, né? E tu tem todo o meu apoio. O próprio Flávio Augusto, dono aí do Geração de Valor, do Orlando City, um grande empresário, né? Também apoiou e viu alguns parlamentares, na época deputado federal, né? Enfim, senadores, secretários de Estado. A gente foi ousado mesmo, né? Procurou secretários municipais, secretários estaduais, enfim, alguns empresários que vocês conhecem bem e que desse o apoio para esse projeto. Eu vou tentar fazer uma conexão e uma conectividade desses pontos no final, principalmente sobre histórias do Instagram. E aí a gente caminhou, né, durante 1 ano, 2 anos morando lá e desenvolveu algumas parcerias. Voltou para a região, né, conversou nessas cidades aqui da Amazônia para desenvolver esse produto. Foi aí, então, que eu, ainda morando em Londres, recebi um convite do, então, deputado federal, Davi Alcolumbre, na época, para que eu trabalhasse na campanha dele. E com toda essa experiência, para que nós conseguíssemos desenvolver uma estratégia de marketing digital para a campanha. Nós começamos, né, desenvolvemos, fomos inovadores, ousados, e aí conseguimos chegar
ao sucesso, né? Elegemos ele como senador, vai ver aqui, e hoje ele é presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, né? E aí, fomos um pouco mais além, né? Voltamos para a nossa região, no estado do Amapá, e começamos a trabalhar com uma agência de publicidade em alguns setores, como o marketing, o turismo, né, cursos, palestras, eventos e principalmente a produção de vídeos, né, para que nós se diferenciássemos nas redes sociais. Trabalhávamos com isso, mas precisávamos dar um plus. Dentro desses serviços, nós focamos nas campanhas eleitorais, né? Eu fiz a campanha do senador e aí depois fui convidado para fazer outras campanhas, né? Na próxima, nós trabalhamos em 3 cidades diferentes, fazendo campanhas de vereadores e de prefeitos. Conseguimos também, com êxito. E, depois disso, nós focamos em projetos de impacto. Uma era o marketing político. Eu conseguia, junto com a minha equipe, desenvolver projetos que nós acreditávamos, que nós sabíamos que iam fazer a diferença. O Travel to Amazon, que é o projeto que a gente foi desenvolver lá fora do país, né? Nós começamos a desenvolver mais ele, é um projeto a longo prazo, ainda está em caminho. E documentários, principalmente filmes, contando histórias de pessoas, né? Um que está aí relatado é o Bloco do Abel, depois vocês procuram aí no YouTube, a história de um autista que passou na Universidade Federal do Pará para cursar estatística, e é um cara tão querido, tão diferente do que realmente o autismo prega, né? É uma pessoa solta, alegre, que ele conseguiu fazer tantos amigos que nós fizemos um bloco de carnaval para ele. É o Bloco do Abel, que a última edição comportou quase 3.500 pessoas, com artistas nacionais, né? Através de um documentário, nós conseguimos fazer do marketing, através do documentário e do marketing digital, nós conseguimos fazer com que alcançasse o maior número de pessoas. Então, nós focamos em projetos de impacto. E, a partir de então, eu fui me especializar, fui me capacitar. Fui em Washington, e lá eu conheci uma pessoa chamada Christian Ferri. E ela trabalhava no Senado Federal lá, e ela dava curso de e-mail marketing, storytelling para as redes sociais. A gente se especializou e viu que tinha ferramentas diferentes, ferramentas que dava para a gente fazer um diferencial nos projetos que a gente estava trabalhando. E uma é o e-mail marketing, que a gente chama de micro-target, o tiro no alvo. Às vezes as pessoas colocam uma foto no Facebook, no Instagram, e publica, né, o próprio candidato, e pensa que vai atingir aquele número de eleitores. Atinge, mas não tem o engajamento que ele esperava. E o e-mail marketing não, né? O e-mail marketing ele atinge um por um, né, porque ele manda mensagem personalizada. E aí, né, sempre em busca de capacitação, nós desenvolvemos algumas estratégias para as redes sociais baseadas em ferramentas atuais, né, em metodologias também atuais. Uma é a AIDA, que foi muito usado aqui no Brasil, né, pelo presidente eleito, foi usado também pelo Donald Trump. Primeiro que você chama atenção, você desperta atenção para aquele assunto, né, durante apenas 3 segundos, né, até ali, durante 3 segundos, se você está rolando aqui no seu timeline, no Facebook ou no YouTube, e se aqueles 3 segundos iniciais, aquela frase, né, aquela palavra-chave não te chamar a atenção, você não clica, você rola e já era, você não volta mais, você vai para o WhatsApp para fazer alguma outra coisa. Então, essa estratégia ela faz com que, através de gatilhos mentais, frases chamativas, títulos, né, palavras-chave, você clique e você tenha o interesse de assistir até o final aquele vídeo de 1 minuto, ou aquele vídeo de 2 minutos, ou até mesmo aquela série. E aí, então, depois você desperta o desejo de querer consumir um pouco mais, depois que aquele conteúdo acaba. Essa pessoa tem um Instagram, essa pessoa tem um YouTube, tem um canal, eu quero seguir, eu quero consumir um pouco mais esse conteúdo. E aí, depois, então, você desperta a última ação, que é exatamente você curtir, comentar, compartilhar, votar, comprar, dependendo do que você esteja fazendo nas redes sociais. Então, há uma metodologia, é uma metodologia diferenciada, usada também por Barack Obama, na campanha dele, e ele
usou essa metodologia do micro-target, do e-mail marketing, do 1 por 1, onde ele ia, né, na comunidade, no bairro, via os problemas, conversava com as pessoas, via quem aquelas pessoas eram, que família, quem eram os elementos que compunham rodeava aquele eleitor. E ele depois chegava numa base, através de um sistema chamado Big Data, né, ele carregava dados brutos, depois lapidava e ligava para essa pessoa. Né? Tudo bem, fulano? Já pensou você receber uma ligação do presidente? Tudo bem, fulano? Aqui é o presidente Barack Obama, o candidato. Tudo bem, eu conversei com você, vi os problemas da sua região, conversei com a sua mulher fulano de tal, vi os seus filhos. Isso falando no telefone ou no e-mail marketing. Né? Eu quero apenas lhe dizer que eu tenho como resolver isso. Mas confie em mim. Né? Doe aí 5, 10 dólares para a minha campanha. Né? E aí, você me ajudando, eu posso lhe ajudar, usando gatilhos mentais, o gatilho mental da reciprocidade. E deu certo. Né? Ele arrecadou aí milhões e milhões na campanha e conseguiu a vitória. Nada diferente, né, de outros candidatos o mundo afora, que também utilizou essa mesma metodologia, essa mesma estratégia. Às vezes a gente pensa que é só abrir um celular, e abrir um celular e fazer um vídeo. Mas existe toda uma metodologia, toda uma ciência, toda uma equipe por trás, que faz com que você chame atenção para aquele assunto, né? Depois desperte o desejo de querer consumir um pouco mais, o interesse de querer ir lá, de ver se a pessoa tem um Instagram, um canal no YouTube, querer consumir aquele conteúdo e depois comentar, curtir, compartilhar, votar e comprar. Enfim, e essa metodologia desperta também outras ferramentas, uma delas muito usada na internet, no marketing digital, são os gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais fazem com que desperte em você, no neocórtex, é uma região onde você está inconscientemente pensando que não vai clicar naquele vídeo, mas aquilo te chamou tanta atenção, despertou desejo, interesse e ação, que você vai lá e clica. Né? Esses gatilhos mentais, poderosíssimos, eu vou resumir em alguns, né? São mais de 60 que você pode utilizar como profissional de marketing digital na internet, mas para essa área que nós estamos conversando, um muito poderoso é a história. Quem não gosta de história, né? Desde criança nós crescemos escutando história dos nossos pais, dos nossos tios. Está aí a novela, os filmes, Sessão da Tarde, o Netflix, enfim. Né? Quem não gosta de uma boa história, de um bom conteúdo? Inclusive, John Green, que foi o autor desse filme, ele usou uma estratégia que o Barack Obama também usou, usando o Big Data e o micro-target, para produzir esse filme. O que é que ele fez? Colocou um trailer de 1 minuto na internet e falou, olha, gente, esse filme está vindo aí. Aí disse, olha, eu quero assistir, eu também quero. Disse, olha, mas esse filme não existe. Faz o seguinte, deposita aí 5 dólares na minha conta, que quando esse filme ficar pronto, você vai ser o primeiro a assistir. Ou seja, em vez de você pagar 20, 30 dólares no cinema, você vai receber na sua caixa de e-mail com exclusividade e vai assistir. Quem não gostaria, né, de ver o filme, que gostou ali daquele trailer? E ele arrecadou milhões e milhões também na bilheteria, para fazer o filme, né, usando o e-mail marketing, e depois duplicou isso na bilheteria. Usou uma das mesmas estratégias que os grandes políticos utilizam. E a história, ela cria conexão, ela inspira, né, ela conecta pessoas e faz com que as pessoas tomem decisões e ações. Por isso, que uma boa história com o lado emocional faz com que você se conecte muito mais. Né? Quem não assistiu esse filme? Levanta a mão quem já assistiu esse filme aí. Muita gente. Vocês se emocionaram? Muito, né? Até hoje, quando assistem, ainda se emocionam. Então, um outro gatilho mental muito poderoso no marketing digital, principalmente no marketing político digital, é a emoção. Uma boa história, com uma boa emoção, faz com que você seja fisgado. E aí nós nos especializamos em filmes, né? Temos uma produtora no estado do Amapá, uma equipe boa que assessora vereadores, deputados estaduais, prefeitos e governadores lá, que fazem campanhas eleitorais enquanto a gente mora em Brasília, a gente se conecta. O próprio Roberto falou sobre inovação e nós temos ferramentas para isso, através do Trello, através do Slack, a gente consegue se conectar e fazer campanhas em outros lugares. Foi aí, então, que nós não só nos especializamos em contar boas histórias, não só políticas também, mas histórias variadas, de personagens diversos, e as coisas foram dando certo, foram crescendo,
Nós fizemos aí no último pleito eleitoral 8 campanhas consecutivas ao mesmo tempo e conseguimos eleger 6 candidatos, exatamente por usar essas estratégias, essas metodologias, esses gatilhos mentais e principalmente contar boas histórias. Porque hoje eu digo que trabalho com política, porque eu gosto de contar histórias, eu gosto de contar boas histórias. E quando eu vejo que aquele candidato tem uma boa história para ser contada, eu abraço e dá certo, né? A gente consegue desempenhar um bom trabalho. E aí, né, viramos referência na região, né, fomos convidados a morar em Brasília e assessorar alguns senadores, alguns deputados por lá, né, e alguns agora ministros, inclusive ministros famosos aí que a gente não pode ainda dizer o nome, mas exatamente por usar o diferencial, usar a inovação, né, se destacar. Lembra das experiências que nós tivemos aqui? Todas elas somaram para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Hoje, nesse cenário, lá no Congresso Nacional, a gente presta assessoria para vários deputados e alguns senadores, não todos desses aí, uns nós conseguimos a eleição, né? Ali, por exemplo, são 2 deputados que na campanha, nessa primeira foto aqui, são 2 deputados que na campanha eram adversários e hoje, né, nós trabalhamos junto, porque eles se uniram para um bem comum, eles têm projetos iguais, né, eleitores também iguais, e eles defendem as mesmas causas e as mesmas ideias. Muitos nós conseguimos não só prestar serviço, mas criar um laço de amizade, né, e aí nós partimos para um outro patamar, né, desenvolver uma ferramenta eleitoral, uma ferramenta de campanha que façam com que as pessoas se conectem muito mais. Nós estamos desenvolvendo, né, em primeira mão, era para ser um documentário e agora vai virar série, onde nós estamos negociando com a Netflix para que a partir de 2020, a partir de agosto de 2020, ela já comece a rodar. Os trabalhos, né, já iniciaram, as negociações também. Imagina isso aqui que você usa todo dia, conectado com uma boa história ou conectado com um aplicativo que você gosta muito, como o Netflix, né? E imagina as pessoas que hoje estão nas decisões do país usando isso aqui também. Então, o que é que a gente vai fazer? Imagina uma primeira cena, uma cena conta upload, né, que é exatamente uma câmera aqui, olhando para o celular, onde uma pessoa mete o dedo no destaque do Instagram, no stories do Instagram, e abre a tela, e essa tela já vai para a tela maior, que é a tela da televisão, e ele ouve alguém falando, presidente, ele olha e vem uma outra câmera da frente, e essa câmera mostra quem ele é, e aí depois uma pessoa fala, pela ordem, presidente, e aí vem a câmera de fundo, e aparece ele com os 83 ou 82 senadores, né? Essa vai ser a história, uma das primeiras documentários que a gente vai fazer, é a história do presidente do Senado, que é uma das perguntas que eu mais ouço. Quem é esse cara, como ele chegou até aqui, né? Pessoas querem saber no Brasil todo como ele chegou na presidência do Senado. Então vai ser um documentário, a primeira temporada, nós vamos contar, inclusive, um contraponto daquele documentário Democracia em Vertigem, né? Vai ser exatamente o mesmo roteiro, mas um contraponto. Seria uma outra visão, partidariamente falando, né? Onde o próprio presidente da República já está envolvido nesse documentário. E aí nós vamos contar as histórias dos principais políticos do Brasil. Nessa primeira temporada são histórias reais. E na segunda temporada nós vamos, então, falar uma ficção, onde as pessoas, atores vão estar entrando na série e dizendo quem vai ditar o jogo das regras e como as redes sociais vão influenciar na próxima campanha eleitoral. Será uma ficção. Já na terceira temporada, será uma mistura de ficção com realidade, porque nós vamos acompanhar os pleitos eleitorais no Brasil todo e, sei lá, o presidente da República ou o presidente do Senado vai dizer quem vai ser o próximo governador, quem vai ser o próximo prefeito, quem vai ser o próximo vereador de cada estado do país.
Vai ser ficção com realidade, porque nós vamos acompanhar o pleito, e se aquela pessoa ganhar, a gente pode contar a história dela, ou então, quem sabe, a série pode influenciar, não sei, daqui a 2 anos, a Netflix pode estar muito mais popular. E aí, essa ferramenta pode influenciar a próxima campanha eleitoral, nunca se sabe. É uma inovação que a gente está planejando. E, gente, como eu comecei com a frase que o Roberto terminou, que nós temos que aprender a desaprender para depois aprender, eu vou um pouco mais além. E digo também que, para isso, nós temos que nos perder com várias tentativas, com vários erros e acertos, para depois nos reencontrar. Ou seja, que caminho você quer tomar? Essa experiência que você está tendo agora pode somar com uma outra lá na frente. Não desista, você pode chegar aonde você quiser. Muito obrigado.